Ah, pronto, Deus. Como que faz isso? Pera. Clique em transmitir e vai na pasta que você quer apresentar. Apresentar na tela. Peraí, entendi. Tô tentando abrir aqui de novo o slide, porque o notebook tá muito lento. Tá, consegui abrir o slide. Vamos ver agora se dá certo. Vou pôr para transmitir. Ai, gente, tudo dando errado, sempre. Se na minha aula não der alguma coisa errada, não é minha aula. Escrito apresentar Apresentar tela. tela e você vai clicar vai aparecer um monte de abinha para você escolher qual que você quer apresentar. Aí você clica na que você quer apresentar. Eu não consegui. Acho que é a segunda opção. Aqui, apresentar uma janela. Isso. Vamos ver. Tá Ainda não, aparecendo? você tem que permitir. Ai, gente, começou a aparecer um monte de coisa aqui. Deixa eu ir lá. Nossa, gente. Nada dando certo. O que é isso? Olha lá, mas aqui apareceu pra mim assim, que o aplicativo tá compartilhando uma janela. Aí você vai nessa janela, para ser compartilhada essa janela, você tem que clicar nela. Ai, paciência comigo, gente. Peraí. Já começou a apresentar. Já? Sim. Tá aparecendo Tá, nesse instante? Microsoft, respeito sua privacidade. Tá. Peraí. Então você vai me falando se sumir, se não passar, por favor. Tá bom. Se você puder. Apresentação dos slides. Bom, a nossa aula de hoje
a gente vai continuar falando sobre as estratégias argumentativas, só que no caso hoje é sobre bilateralidade. Aí saiu errado aí o título, tá como questionamento, mas aí é bilateralidade, eu vou disponibilizar a aula para vocês. A bilateralidade, ela nada mais é do que você apresentar dois aspectos dentro da redação. E dentro disso, você pode trazer aspectos positivos, aspectos negativos, pontos favoráveis, pontos desfavoráveis do argumento. Você vai estar trabalhando com os prós e os contras, sem dar muita ênfase para um ponto só. Você vai trazer os dois para a redação. A tela mudou? Não, ainda não. Tem que clicar lá e Ainda não está. você... Tá na estratégia, tá na tela inicial ainda? Isso, estratégia argumentativa. Aí você tem que ir clicando lá no... Como se estivesse apresentando um slide normal. Aí, mudou. Mudou? Tá. Mudou. Ok. Então, aqui nos slides vai estar dividido para vocês como que vocês vão fazer na introdução, desenvolvimento, na conclusão. Na introdução, é aquela coisa básica de sempre, que já está até maçante o tanto que a gente fala, que é a apresentação do tema, né, da problemática proposta pela banca examinadora. Então, é o que foi pedido para vocês construírem a redação, o tema que foi dado. Primeiro passo, se for essa estratégia de usar bilateralidade, você vai, a introdução, ela vai ser menor, em comparação com os outros tipos de estratégia, porque você, no decorrer desse tipo de redação, desse tipo de argumento, você vai estar trazendo, você vai estar discorrendo muito sobre dois pontos, então você vai acabar falando mais. Não tem exposição da sua tese, a sua opinião sobre o tema em questão, e normalmente isso já não existe, né? Você não traz, assim, a primeira pessoa para o texto. Busca de uma introdução e de um desenvolvimento neutro. Você não vai entrar logo de cara tanto no assunto. Por quê? É muito básico a aula de hoje. Chega a ser até assim, boba. Basicamente vai ser isso. Você vai trazer para o texto já dois lados do assunto. Então, você vai deixar para discorrer isso no desenvolvimento. A introdução você vai ser o mais simples possível, o mais básico possível, mas também não esquecendo das nossas outras regras de trabalhar na introdução, que a gente já estudou. No desenvolvimento, vai ter a parte A, exposição e debater sobre o lado A. Primeira possível opinião sobre o tema proposto pela banca. No primeiro, um parágrafo você vai separar para isso. Depois você vai separar um outro parágrafo para falar sobre o lado B, a segunda opinião possível. Então, no primeiro parágrafo, a primeira opinião que você teve sobre o assunto proposto, e no segundo parágrafo do desenvolvimento, o segundo lado. Então, que seja no primeiro parágrafo os prós, que seja no segundo parágrafo os contras. Ou então, várias versões sobre o mesmo tema. Aí, no primeiro parágrafo, eu trago um lado e eu trago depois o outro lado. Não vamos tentar o mínimo de ficar abrindo muitos parênteses, ficar trazendo coisa demais. Dois pontos basta. Duas coisas basta. Não precisa ter lado A, lado B, lado C, lado D, porque aí você vai estar esticando demais e depois você não vai conseguir finalizar tudo isso que você abriu. Vamos lá. Conclusão. Trouxe para vocês dois tipos de conclusão que vocês vão poder fazer. Conclusão 1. Vocês vão poder defender. Lembrando, deixa eu voltar aqui para não ficar confuso. Na conclusão, vocês vão defender aquilo que vocês falaram durante o texto, vão trazer uma proposta de intervenção sobre aquilo que vocês falaram durante o texto. Então,
eu, quando estava preparando essa aula para vocês, eu li a respeito de um tema que é muito, assim, muito complicado de falar, mas vou usar como exemplo, que é o aborto. Existe, então, o lado A, que são de pessoas que são contra o aborto, e existe o lado B, de pessoas que são a favor do aborto. Na conclusão, você vai ter que trazer ou o ponto A ou o ponto B. Então, geralmente, você vai ver o que é que está falando na proposta, né? No que foi pedido, o que foi que a banca examinadora pediu para ser construída a redação, para você poder fazer essa defesa. E se vocês notarem que foi algo que ficou vago, que foi algo que ficou livre, você não vai trazer a sua opinião, né? Falar assim, eu sou a favor do aborto por causa disso, 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 ou eu sou contra o aborto por causa disso, 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 né? Como eu estou usando esse exemplo do aborto. Não, vocês não vão fazer isso. Mas vão tentar trabalhar, então, na conclusão, se for algo que pode ficar aberto para vocês escolherem de que forma vocês vão falar, do que vocês vão falar. Então, trabalhar aquilo que vocês vão ter melhor, que vocês estão melhores instruídos a falar. Então, se vocês têm mais informações, vão poder discorrer melhor sobre o lado A, que é o lado que vocês têm maior entendimento, então traz para a conclusão esse lado A. Então, sempre dá a apresentação de uma forma clara e trazendo de volta os argumentos que você apresentou no desenvolvimento. Lembrando que lá no desenvolvimento você separou um parágrafo para falar de cada uma dessas coisas. Separou um parágrafo para falar do lado A e um parágrafo para falar do lado B. Então, aquilo que você falou, da parte que você escolheu, você vai voltar a citar na conclusão. Encontrando outras palavras, lógico, de citar aquilo que já foi dito. Ou seja, ou então na conclusão, a segunda forma de conclusão que eu coloquei para vocês aí, peraí, gente, só um minutinho aqui, só para eu ver um negocinho aqui, rapidinho, deixa eu ver, ai. Pronto, deu certo aqui. Ou então, do outro modo, que vocês podem falar também do lado B. Então, isso vai ficar a critério, desde que na proposta de redação, naquilo que foi pedido pela banca, ele não tenha determinado alguma coisa. Então, vocês têm que prestar bastante atenção, ler com bastante atenção, né? Caso seja um tipo de redação com um argumento em bilateralidade, que é uma coisa que vocês podem usar também, mas prestando bastante atenção para não sair muito daquilo que foi pedido, porque é nesses pequenos deslizes que perde umas notinhas. Ou então, vocês podem ponderar o lado A com o lado B, juntar os dois e fazer uma média ali. E sempre frisando esse ponto, de trazer a tese de uma forma clara e retomando os argumentos apresentados já no desenvolvimento, durante o desenvolvimento. Então, vocês vão poder ter 3 formas de trabalhar a conclusão. Relembrando, ou vocês escolhem o lado A para falar, ou vocês escolhem o lado B, ou tenta ponderar os dois juntos. Mas, em regra, né, sempre sendo claro sobre o que vocês querem falar e sempre retomando os argumentos que vocês já utilizaram no desenvolvimento. O que vocês não devem fazer na conclusão? Criar, isso eu falei para vocês antes, criar uma coisa que não foi falada em momento algum. Um outro lado, abrir um outro parênteses que vocês nem tinham trabalhado ele durante o texto. Por isso que é bom também não ficar abrindo muitos parênteses, porque depois fica muito mais complicado para você saber o que você vai fazer durante o texto, depois lá no final. E também para não ficar o velho enchendo linguiça. E aí, depois a pessoa que vai lá corrigir a redação de vocês vai ficar sem entender nada, né? Vai achar que é bobo, que não soube escrever. Apresentação da tese sobre o tema de forma clara, com novas ideias na conclusão.
isso vocês também não devem fazer. Vocês devem trabalhar com aquilo que já foi apresentado no desenvolvimento. Vocês podem trabalhar com aquilo falando de outra forma, buscando outras palavras. Consequentemente, né, vai se repetir sim o que foi falado no desenvolvimento lá na conclusão. Mas se vocês não falar, se vocês trouxerem uma coisa para a conclusão que vocês não falaram em momento algum durante o texto, ou que às vezes sequer estava na proposta, o texto vocês já vão estar perdendo nota. Então, aí um resumão. Na introdução, vai ter a apresentação do tema. Algo simples. Bem simples, sem inventar muita moda. Lê lá o que é que ele quer e traz de forma simples. No desenvolvimento, vocês vão separar uma parte para fazer a famosa bilateralidade. Vocês vão trazer um parágrafo para falar de uma parte e separar outro parágrafo para falar de outra parte, fazendo sempre a apresentação e a argumentação daquele ponto que você quis trazer. E na conclusão, a apresentação da tese, seja ela o lado A que você escolheu, seja ela o lado B, ou seja ela ponderando as duas, e explicitar a posição tomada, explicar da onde que está surgindo aquilo, por que você está discorrendo sobre aquele ponto. E como que você vai explicar isso? Pegando por base aquilo que você argumentou. Então, se eu vou falar uma coisa, um ponto a favor de um assunto, a hora que eu for explicitar o porquê de eu ter escolhido ele para estar falando na conclusão, eu vou pegar os argumentos positivos. Se eu for fazer sobre o negativo, eu vou pegar os argumentos negativos que eu usei para desenvolver ele no parágrafo correspondente. Aqui, ó, eu coloquei um textinho para vocês. Deixa eu ver aqui se não teve ninguém falando. Vamos lá. Aborto também é um direito. Cadê, gente? Aqui. Muitos são os debates sobre a legalidade do aborto no Brasil. Uma das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal foi a aprovação da lei que homologa... Ai, não sei falar essa palavra. Não sei falar essa palavra. Professor de redação. Não de português. A descriminalização do aborto de anencéfalos. Fetos gerados sem nenhuma ou mesmo remota expectativa de vida. A decisão do STF incitou um extenso debate entre os que são favoráveis e contrários a esse problema de ordem nacional. Então, ó, primeiro ele apresentou uma introdução bem básica, sem estender muito. E eu inverti os slides aqui, acabei de ver. Aí ele vai trazer os parágrafos, dando alguns pontos. Vou colocar aqui. Assim, notebook travar. Ó. Aí trava de novo, né? Sempre. Gente, eu saí clicando aqui, abri um tanto de janela. Não há dúvidas sobre o posicionamento da igreja quanto a essa questão. Ela julga o aborto como um crime, uma vez que o entende como usurpação do direito à vida. Ou seja, para essa ala conservadora da sociedade, o aborto fere os princípios éticos e vai direto ao quinto mandamento cristão, segundo o qual é proibido matar. Inclusive, a igreja mostra-se relutante e estende sua postura mesmo aos casos de fetos anencéfalos. Tal posição adquire credibilidade a partir de um caso narrado pelo famoso Dr. Kit Dalla, um cirurgião que, ao ser entrevistado pelo apresentador Jô Soares, conta-nos um caso verídico de um médico que salva a vida do neto obstetra que lhe tiraria a vida através de um aborto. Uma ironia do destino. Então, primeiro aqui nesse desenvolvimento, esse primeiro parágrafo, ele separou para falar sobre um pensamento contra o aborto.
Então, o que ele citou para poder discorrer isso? Falou sobre o posicionamento da igreja. Então, aí ele já, vamos dizer assim, ele já trouxe o lado A para falar sobre isso. Vamos ver o próximo parágrafo. Contudo, os favoráveis ao aborto, principalmente ao de anencéfalos, alegam que a decisão dos pais quanto à responsabilidade que dizem respeito ao indivíduo deve ser respeitada. A própria Constituição brasileira, ao incorporar princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, atesta a liberdade como um direito inalienável do homem. Contudo, ao proibir o aborto exclusivo de anencéfalos, ela mostra-se contraditória. Argumento esse defendido por profissionais das ciências jurídicas e por muitos cientistas, ambos quais alegam que a intervenção do governo em uma questão tão pessoal e particular como essa deve ser execrada. Segundo eles, a coerção do Estado estimula o aumento de abortos clandestinos, o que é comprovado por dados da Organização Mundial da Saúde. Aí agora ele já reservou um outro parágrafo para citar os pontos favoráveis. E aí, gente, lê com calma depois, na hora que vocês forem estudar, esse texto que eu deixei para vocês, esse exemplo de redação, porque aí ele fala direitinho o que eu quis mostrar para vocês. Hora nenhuma, ele trouxe a opinião própria dele para o texto, e ele trabalhou com dados que ele sabia. Então, dados da Organização Mundial da Saúde, uma entrevista que o Jô Soares fez. Isso é coisa que enriquece muito. E eu sempre falo, acho que toda aula fala a mesma coisa. Dados, fatos históricos, notícias enriquecem muito o texto de vocês. Agora vamos lá para a conclusão. Diante do exposto, conclui-se que a decisão do STF é válida, uma vez que faz materializar princípios e deveres constitucionais, embora seja uma questão muito ampla para ser definida em apenas duas vertentes, o aborto ou qualquer outra polêmica social. Não deve se sobrepor aos direitos conquistados como vultoso suor pelo homem. Uma medida sensata seria a priorização por parte do governo de problemas assistencialistas que visem ao planejamento familiar, de modo a tornar o aborto uma questão sem sentido. Inclusive, faz-se necessária também uma política maior de cobrança pelos cidadãos acerca de seus direitos, esses que encontram inertes no tempo e no espaço, enquanto que a luta de seus expoentes se empoeira nos papéis guardados na estante do esquecimento. Aqui, a conclusão que ele escolheu trabalhar em cima, ele puxou ele na verdade, ele nem puxou nem para o sim, nem para o que não. Ele cita que é uma questão muito ampla para ser definida em apenas duas vertentes, o favorável ou não favorável. Porém, ele trouxe uma proposta de intervenção. Uma medida sensata seria a priorização por parte do governo de programas assistencialistas que visem ao planejamento familiar, de modo a tornar o aborto uma questão sem sentido. Aqui dá também para vocês que ainda têm dificuldade na proposta de intervenção tirar uma ideia do que normalmente eu falo para vocês não ficarem muito na coisa básica, para vocês trabalharem bem o que vocês querem dizer, para vocês trazerem propostas a curto prazo e que são fáceis de realmente acontecer. Bom, a aula de hoje é basicamente isso. Eu vou disponibilizar ela assim que a gente terminar aqui no grupo. Vocês entenderam? Ficou alguma dúvida? Em questão da redação, como eu sou novata, eu não sei das aulas anteriores, mas a gente nunca deve expor a opinião própria, né? Certo. Você tem, como diz assim, você tem que saber as coisas. Como que eu vou explicar? Você tem os seus dados para você usar como base. Você tem o seu conhecimento. Mas você não cita a primeira pessoa. Você não fala, eu acho que, eu sei que. Você não traz você para o texto. Sempre usando segunda e terceira pessoa, no caso.
Pegar Sim. as aulas. Eu não tenho, assim, não tive acesso ainda às outras aulas. Isso, terceira. Sempre a segunda e terceira pessoa. Peraí, só um minuto. Você tá no outro grupo? Eu tô em um grupo aqui. Tá todos os professores? Sim, eu tô no grupo geral lá, que tá escrito CPOP. Tá, lá que eles vão disponibilizando. Eu pesquisei aqui sobre a questão da segunda pessoa. É só a terceira pessoa, que você pode usar ou no plural. Entendi. Entendi, Entendeu? sim. Obrigada. Minha. Então, se não tem nenhuma dúvida, nossa aula hoje é isso. Vou disponibilizar ela para vocês lá no grupo, então. E qualquer coisa, vocês podem me chamar no WhatsApp a hora que for, que eu estou à disposição de vocês. Sempre, tá? Tá bom, obrigada. Boa noite. Boa noite para vocês também.